Oi, crianças! Vamos começar mais um dia de aula e vamos então para a nossa devocional. E a palavra de Deus que eu trago para vocês hoje se encontra em Isaías, capítulo 2, versículo 7, que diz assim: Que formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: O teu Deus reina. Esse versículo fala sobre pregar as boas novas. O que é pregar as boas novas? Anunciar o Evangelho. O Evangelho é a palavra de Deus. Então, aquelas pessoas que pregam a palavra de Deus, aquelas outras que não conhecem, essas são chamadas de missionários. Então, existem missionários que eles são chamados por Deus para viajar no mundo inteiro pregando a palavra dele. Então, tem lugares que se um missionário entra no país, ele é proibido de falar de Deus. Então, esses países, quando pegam um missionário que está carregando até a Bíblia, aquele missionário pode até morrer. Sim, porque tem países que não admitem que falem de Deus. Então, mas vocês acham que esses missionários, eles deixam de pregar por causa disso? Não. Eles têm medo, claro. Quem é que não teria medo? Mas a confiança deles está em Jesus, em Cristo Jesus, tá? Porque eles sabem que anunciar as boas novas é transmitir o evangelho do Senhor. E Deus quer que a gente faça isso. Deus quer que a gente fale do amor dele, fale da palavra dele para aquelas pessoas que não conhecem, tá bom? Então, meus amores, o que a gente pode fazer? Orar por esses missionários. Quando a gente for deitar, falar com o Senhor, a gente deve apresentar esses missionários que eles precisam tanto das nossas orações, não é? Então, que a gente possa apresentar. A gente pode até não conhecer nenhum, mas a gente sabe que eles existem e que eles continuam os trabalhos que eles fazem por causa que Deus permite e que pelas orações de muitos irmãos. Então, que a gente possa orar por esses missionários, para que eles continuem fazendo esse lindo trabalho que é pregar a palavra de Deus. Amém? E vamos começar a nossa aula. Na nossa aula de português, vamos dar continuidade às sílabas do NH, certo? Então, vamos lá. NH, nha. NH, nha. NHE, nhé. NHI, nhi. NHO, nhó. E NHU, nhu. Vamos todo mundo junto comigo? Nha, nhé, nhi, nhó, nhu. Mais uma vez. Nha, nhé, nhi, nhó, nhu. Ok? E como atividade de fixação, vocês irão fazer essa página aqui, ó, do caderno, tá bom? Da data do dia 21, que é a data de hoje. Então, vocês irão pintar a serpente de acordo com a legenda que está aqui. Então, nha de verde, nhé de amarelo, nhi de rosa, nhó de vermelho e nhu de azul. E vão fazer essa página aqui também, que vocês irão organizar esse nome. Então, é sardinha o nome. Então, vocês irão pintar as sílabas da palavra sardinha e depois colocar em ordem. Sardinha. Esse aqui, que desenho é esse? Um ninho. E essa, uma minhoca, certo? Então, essa é a atividade de hoje de português. E agora vamos começar a nossa aula de natureza. Então, crianças, na nossa aula de natureza, vamos continuar o assunto sobre o corpo humano. Então, lembram que o corpo humano é dividido em 3 partes? Cabeça, tronco e membros. Membros superiores e membros inferiores, que são as pernas, os pés, não é? Estão lembrados, não é isso? Só que a aula de hoje vamos falar sobre as funções de cada parte do nosso corpo. Lembra que eu falei que o nosso corpo tem os membros, cada parte tem uma função? Então, hoje vamos falar sobre essas funções. Então, vamos falar sobre os sentidos do corpo humano. Hoje vamos abordar 3 sentidos. Vamos falar sobre 3 sentidos, tá bom? O primeiro
é a visão. E qual é o órgão do nosso corpo responsável pela visão? O órgão dos sentidos. São os olhos. Os nossos olhos, eles nos permitem enxergar os objetos, enxergar tudo que está ao nosso redor. Aonde a nossa visão alcançar, podemos identificar as coisas, não é? Então é através dos nossos olhos que podemos ver. Mas vocês podem até estar se perguntando, mas tia, a pessoa que tem deficiência visual, como é que elas fazem? Elas não enxergam nada. Isso, elas não enxergam nada. Que elas podem ver apenas uma escuridão. Só que elas conseguem identificar as coisas através de outro sentido, que é através do tato. O tato é um sentido que podemos, através da nossa pele, que sentimos ele. Então, através da nossa pele, sentimos o quê? Calor. Através da nossa pele, sentimos o quê? O frio, o gelo, não é? Sentimos objetos. Então, se eu, mesmo com os meus olhos fechados, mas eu sentindo, aqui eu posso dizer que é um livro. Posso não identificar que é uma Bíblia, mas aí eu posso dizer que é um livro. Eu posso sentir tudo também, é o que está ao meu alcance. Então, a nossa pele, ela nos possibilita sentir as coisas e com isso podemos identificar essas coisas também. Então, uma pessoa que ela tem deficiência visual, ela consegue enxergar as coisas através do tato, tá bom? E outro sentido também, que a gente, mesmo sem a gente enxergar, às vezes a gente enxergando, e acaba que os nossos olhos veem uma coisa bem bonita. Digamos um alimento, aquele alimento tão saboroso, tão delicioso, mas de repente, quando a gente vai comer, a gente sente um mau cheiro. Qual é o órgão responsável por sentir o cheiro das coisas? O nariz. Então, o nariz, ele nos ajuda a sentir os cheiros das coisas, seja o cheiro bom ou seja um cheiro ruim, um mau cheiro, não é? Então, já pensou se a gente tem problema no nariz e não consegue sentir o cheiro das coisas? Então, a gente nunca vai sentir se uma coisa tá ruim, se uma coisa tá boa de se comer, ou até mesmo se a gente tá com um mau cheirinho porque não tomou banho, não é? Então, o nariz, ele nos ajuda a sentir os cheiros. Então, sejam bons ou sejam ruins, mas nos ajuda a sentir todos os cheiros de todo o ambiente que a gente está. Então, os sentidos, eles fazem parte do nosso corpo, precisamos desses sentidos. Então, aprendemos hoje 3, não é? Visão, que nos possibilita o quê? Enxergar tudo que está ao nosso redor. Também o nosso tato, que nos possibilita sentir tudo também que está ao nosso alcance. Nos possibilita sentir as temperaturas, tudo através da nossa pele. E o olfato, que é o cheiro das coisas. Então, esses 3 sentidos que aprendemos: visão, tato e olfato, tá? E assim como no nosso corpo precisamos dos sentidos para identificar as coisas, para sentir as coisas, a nossa vida espiritual também precisa. Então, a palavra de Deus, ela também fala sobre isso. Então, eu vou ler aqui para vocês um versículo que fala sobre visão. Então, está em Salmos 36, versículo 9, que diz assim: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Olha só que legal. E também tem versículos sobre o tato e sobre o olfato. Então, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Fragrância, quando a gente fala de fragrância, é o quê? O cheiro. Então,
esse versículo é sobre o olfato. O olfato é o cheiro, tá bom? E vamos para o tato. Tato também está em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, que diz assim: Isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras. Então, isso fala de não tocar em coisas indevidas, que o Senhor não se agrada. Então, fala do quê? Como é que a gente pega as coisas? Através do quê? Das mãos podemos sentir. Então, esse vem o sentido do tato. Tá bom, meus amores? Então, como eu digo sempre a vocês, tudo que falamos, tudo que abordamos, os assuntos que falamos, também está relacionado na Bíblia. A gente pode trazer um versículo bíblico para esses assuntos. Então, do mesmo jeito que o nosso corpo precisa dos sentidos, a nossa alma também precisa da palavra de Deus. Então, tudo a gente pode encontrar na Bíblia, na palavra do Senhor, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje e como atividade, vocês irão fazer atividade no caderno, tá bom? Então, tem atividades da data de hoje, que essa daqui, vocês irão fazer essa página aqui do caderno, que é sobre o corpo humano. Vocês estão vendo aqui esse menininho? Vocês irão recortar as partes do corpo e colar nas partes devidas, tá bom? E irão fazer essa atividade aqui também. Tem um versículo bíblico que vocês irão preencher e aqui um desenho de vocês, ok? Então essa é a atividade de hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, mamãe e papai podem entrar em contato comigo, tá bom? Então beijos, tchau, até a próxima aula.